Louvamos nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que temos para juntos estudarmos a Bíblia. A todos vocês que estudam conosco cada dia e compartilham esses estudos, nós agradecemos a vocês. Também os que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Tereza Estevam, é de Rancho Queimado, em Santa Catarina. Josiane Lima, é de Jaguariúna, em São Paulo. Linda Costa, é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Doraci Jesus Esgobi, é de São Carlos, São Paulo, também Marlene Selvágio, a Valdete e todos os demais aí de São Carlos. Mandamos ainda um alô especial para Janice Janiele, que é de Paulo Afonso, na Bahia, e seu esposo, Ailton Jorge. Um alô especial também para Evanilda Coutinho de Juara, em Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos. Te agradecemos, Pai, por centenas de pessoas que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a entender e aceitar a Tua palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos, Pai, que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces a cada um, cada necessidade, cada problema. Que permaneçam firmes na fé, que não esmoreçam, que continuem firmes na caminhada. E também uma bênção especial a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Que tenhamos a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo desta nova série sobre o Evangelho de Marcos e estamos, esta semana, conhecendo um pouco quem foi Marcos, que escreveu este Evangelho, e qual foi a mensagem que ele trouxe a todos nós neste Evangelho de Marcos. Nós, essa semana, estamos falando a respeito do princípio do Evangelho e Jesus, assim que João Batista foi preso, ele foi para a Galileia e ali Jesus pregava dizendo que o tempo estava cumprido, que o reino de Deus estava próximo e que todos deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Sabemos também que hoje, no século XXI, o tempo já está cumprido, Jesus está para voltar. Precisamos, portanto, nos arrepender, porque todo dia nós cometemos falhas e pecados, todo dia nós caímos, mas precisamos reconhecer que caímos, que falhamos e pedir perdão, nos arrepender. Arrependimento é mudança de vida, é mudar, não fazer mais aquilo que nós estávamos fazendo e que nos leva à perdição, que é o pecado. E Jesus então dizia, arrependam-se, e é o que nós precisamos fazer. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. E ontem nós comentamos aqui que este Marcos, que escreveu este evangelho, é o João Marcos, filho de Maria, aquela Maria que estava juntamente com outras pessoas em sua casa, orando por Pedro, que estava preso, e um anjo apareceu lá na prisão e soldou as correntes que estavam prendendo Pedro, abriu a porta das prisões, foi com Pedro até a rua e disse, agora você vai embora. E Pedro pensava que estava sonhando, mas quando ele caiu em si, que ele viu que estava na rua, ele então foi à casa de Maria, e lá eles estavam orando por eles, e Maria, que é a mãe de João Marcos. João Marcos, ele era um jovem, possivelmente ainda estava na fase da adolescência, e com certeza ele era influenciado pelos primeiros cristãos, por sua mãe e por todos aqueles que pregavam o Evangelho, pelos apóstolos. E então quando Barnabé, que era seu primo, ele foi fazer dupla missionária com Paulo, porque o Espírito Santo foi quem falou que separassem Barnabé e Paulo para que fossem fazer a missão. E então João Marcos, sendo primo de Barnabé, ele decidiu ir com eles e ele foi nessa primeira viagem missionária, mas só que ele desistiu, ele voltou. E Paulo não gostou dessa atitude de João Marcos,
Uma atitude infantil, não é mesmo? E como eu disse ontem, às vezes, muitas pessoas hoje também querem ir para outros países, querem fazer missão, mas não sabem as lutas, os problemas que um missionário enfrenta. Os problemas são muitos, as provações são duras e às vezes muitos missionários pensam em desistir porque pensam que não vão suportar. Mas então João Marcos retornou para Jerusalém. Aqui em Atos, no capítulo 15, Atos capítulo 15, versos 36 até o verso 39, nos diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Aqui nós vemos que Barnabé, ele tenta levar novamente com eles o primo João Marcos, mas Paulo foi contra. Às vezes, irmãos, acontece também nós discordarmos de algumas ideias que são apresentadas e nós não somos obrigados a concordar com todas as ideias e propostas. E Paulo ele foi duro e ele então não aceitou que João Marcos regressasse para ir com eles nessa missão. E o que aconteceu então? Devido a esse desentendimento, Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé levou com ele o seu primo João Marcos, eles foram para Chipre, e depois então Paulo se juntou a Silas e foram fazer aquelas visitas que Paulo estava planejando, onde eles já haviam passado antes pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui então, devido a esse desentendimento entre Paulo e Barnabé, surgiu uma segunda dupla missionária. Às vezes isso acontece, irmãos, nós discordamos de alguma ideia, de alguma proposta, como eu disse agora há pouco, mas o Evangelho precisa continuar. Nós não podemos discordar da doutrina. A palavra de Deus ela é única. Mas se alguém dá uma ideia, um plano, e às vezes nós não aceitamos, nós não somos obrigados a aceitar o que nós achamos que talvez não está correto. Mas o Evangelho ele precisa continuar. E Paulo, então, ele era um homem já maduro, era um homem experiente, ele ficou chateado com aquela atitude de João Marcos ao retornar para Jerusalém na primeira viagem, e agora ele não leva com ele o João Marcos, e aí se separam. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios no capítulo 11, nos versos 23 a 28, como que é dura a vida de um missionário. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aqui Paulo contando um pouco, do sofrimento dele como missionário. Então, se alguns que nos acompanham, que acompanham conosco os estudos que fazemos, pensa em fazer missão, em ser missionário, em sair para um outro país, saiba que vai haver muito sofrimento.
A pessoa ela precisa ser forte e precisa estar em comunhão com Deus, buscando em Jesus a força para suportar. Porque o próprio Jesus, que é o Salvador do mundo, que é o Rei dos reis, Criador dos céus e da terra, ele foi rejeitado. Imagina nós, seres humanos. E Paulo, então, ele apresenta aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Ele conta um pouco de como era o seu sofrimento como um missionário. E é claro que nessa primeira viagem que ele foi com Barnabé e com João Marcos, ele não sofreu tudo isso. Isso aconteceu ao longo do ministério do apóstolo Paulo. Agora, nós lemos aqui na palavra de Deus alguns detalhes da recuperação de João Marcos. Por quê? Aqui em Colossenses capítulo 4 e no verso 10 diz assim: Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Agora aqui, já quase no fim do seu ministério, Paulo, ele então fala de João Marcos. Veja que ele deu uma outra oportunidade para João Marcos. Lemos também em 2 Timóteo no capítulo 4 e no verso 11, nos diz assim: Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Aqui, novamente, ele cita Marcos, é o próprio João Marcos que ele pede que seja levado a ele. Em Filipenses no capítulo... Filemão no verso 24. Filemão só tem um capítulo. Filemão, verso 24, nos diz assim a palavra de Deus: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Aqui Paulo, mais uma vez, citando Marcos. E também em 1 Pedro, no capítulo 5 e no verso 13, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro, ele escreveu: Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Vejam, mais uma vez aqui, Marcos citado, agora pelo apóstolo Pedro. Então, Marcos, ele teve uma segunda chance. E, às vezes, como eu disse ontem, nós também fomos chamados para uma missão, para um trabalho, e desistimos, porque começamos a enfrentar dificuldades. Mas Deus, ele é o Deus de muitas chances, não apenas uma ou duas ou três. Deus é o Deus da segunda chance, de todas as chances que tiver necessidade. Deus, ele quer que nós nos coloquemos nas mãos dele e sejamos usados por ele, sermos instrumentos nas mãos dele para a salvação de almas. E Marcos, então, ele teve esta oportunidade, uma segunda chance, e ele, então, no final, depois, Paulo reconheceu que ele havia agido errado naquela ocasião em que não permitiu que João Marcos fosse com eles novamente, mas agora João Marcos é citado aqui em várias epístolas do apóstolo Paulo e dizendo que Marcos era útil também na pregação do evangelho. Esses textos que nós lemos aqui, de Colossenses, Timóteo, Filemão, também de Pedro, eles provavelmente foram escritos na década de 60 da nossa era, depois de Cristo, e essas cartas elas foram escritas aproximadamente uns 15 a 20 anos depois daquela primeira experiência de João Marcos, lá em Atos 15, onde ele decidiu voltar para Jerusalém. Então veja que 15 e 20 anos já haviam se passado, mas agora Marcos estava sendo lembrado, estava sendo útil e também participando da pregação do evangelho que ele escreve aqui, então, esta carta, o Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho, falando a respeito do Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Mais uma vez, retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas queremos lembrar a todos vocês que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.